consentimento de vocês para gravar. Aí, tá certo. Então, eu vou começando aqui, viu? Qualquer coisa, me mandem mensagem. Tem como você mutar o Leonardo. Como? Tem como você desativar o áudio do Leonardo. Ah, tá. Vou desativar aqui. Desativar som. Prontinho. Vamos lá, gente. Aí, qualquer coisa, alguém põe o som aí e me chama. Peraí. Então, vamos lá. Gente, a aula de hoje, ela é bem... vamos dizer assim, a teoria dela não é difícil, é bem simples. E ela é curta também. Eu acho que o treino, né, fazer muito exercício, ajuda mais a fixar bem a teoria. Eu encontrei o mesmo impasse das aulas passadas, né, porque a maioria dos livros que existem de inglês para Enem, eles dão mais exercício de interpretação, que é o que cai, né, e a gente fica meio nesse problema quando tem que dar a teoria de gramática mesmo de inglês. Mas aí, como hoje era o dia de apresentar aqui no Meet, que eu ia tentar, eu vou deixar tudo disponibilizado, os links das páginas que a gente vai usar. A gente vai resolver alguns hoje junto, e eu vou deixar para vocês treinarem também essa teoria depois, o link lá no Drive. E também vou mandar uma listinha de vocabulário, que eu sempre costumo mandar, tá? Então, vamos lá. A aula de hoje é Zero and First Conditional, né? Que seria, ao pé da letra, o condicional primeiro e o condicional zero, né? O que seria isso? Passando aqui. Origens. Vamos lá falar o que é essa teoria. Eu gosto muito dessa apostila que eu pego para vocês, eu não sei se alguém conhece, que ela usa muito a tradução com português, então fica fácil para a gente entender. Ó, vou ler aqui com vocês. Existem várias formas de se falar no condicional. O condicional é se. Se alguma coisa acontecer, o que vai acontecer? É só isso, o basicão. No português, usamos regra geral, o se, if, em inglês, quando falamos sobre uma situação ou uma ação possível e os possíveis resultados da situação ou ação. Então, é uma possibilidade, algo que não aconteceu, mas que pode ser possível de acontecer. Aqui os exemplos em português e em diferentes modos verbais também, ó. Se eu faço isso, eu ganho aquilo. Se eu fizer isso, eu ganho aquilo. Se eu fizesse isso ou tivesse feito isso, eu ganharia aquilo. Certo? A gente usa dessa maneira com esses modos verbais. Em inglês, cada um desses exemplos aqui é chamado de conditional 0, conditional 1 e conditional 2. Zero, first and second conditionals. Então, o que diferencia, né, esse número, esse 0, 1 e o 2? O modo verbal, simples assim. Gente, o povo do chat, eu acho que eu tô ouvindo barulhinho do chat, eu não tô conseguindo ler porque eu tô compartilhando na tela, mas no final eu leio tudo, tá? Então, ó, o conditional 0, basicamente, se fosse ao pé da letra com a tradução em português, quando a gente usa os verbos no presente. Se eu faço, geralmente também fala daquela situação que é sempre verdade. Por exemplo, se eu esquentar o gelo, o que acontece com o gelo? O gelo derrete. Isso é uma verdade sempre. Isso nunca vai mudar. Se você esquentar um gelo, pôr um gelo lá na panela com fogo, o que vai acontecer? O gelo derrete. Isso é sempre verdade. Então, e pelo fato de ser sempre verdade, a gente sempre usa no verbo presente. Então, se eu faço isso, faço no presente, eu ganho aquilo, no presente também. Se eu fizer é o verbo que indica o futuro, uma possibilidade, né, subjuntivo. Ganho aquilo. E se eu fizesse, eu ganharia aquilo. Mas vamos ver em inglês como é que fica isso. O conditional zero é para você, o mnemônico para vocês aprenderem fácil. O conditional zero é quando o verbo que a gente chama de main clause, a gente vai ver depois isso numa das tarefinhas que eu colocar. A oração principal, quando o verbo está no presente, a oração condicional também vai estar no presente, os verbos. Esse é o conditional zero, que é, vamos dizer assim, o condicional mais básico. É aquele que eu falei para vocês que sempre está no presente, sempre é uma verdade. Então, por exemplo,
Se eu acordo cedo, eu trabalho mais. Isso é sempre uma verdade, porque toda vez que você acordar mais cedo, você vai ter mais tempo para trabalhar. Então, olha aí, os dois verbos estão no presente. Acordo, verbo presente, trabalho, verbo presente. Em inglês, como que seria isso? If I, se eu wake up early, então se eu levantar, wake up é a phrasal verb para dizer acordar, né? É, levantar. If I wake up early, early é cedo. I work more, eu trabalho mais. Então, como o próprio está dizendo aqui, o zero conditional é usado para falar de coisas que são sempre ou quase sempre verdadeiras. São geralmente coisas, fenômenos ou fatos que não tem como mudar, são sempre verdade. Como é essa questão do gelo derreter, se você esquentar, ou se você acordar mais cedo, você vai ter mais tempo para trabalhar. Isso sempre vai ser verdade, né? Agora vamos aqui para o conditional 1. O que seria o conditional 1? É quando a oração principal, o verbo dela está no presente, o verbo da condicional vai estar no futuro. Isso aqui é o que muda um pouquinho do português, porque olha aqui em português como que era o condicional 1. Se eu fizer, eu ganho. Então aqui vai ser presente e futuro. Então, ó, se eu acordar cedo, a condicional no presente, trabalharei mais. A situação do futuro, que é a oração principal, o verbo trabalharei está no futuro. Então, a oração condicional fica no presente, a oração do principal fica no futuro. Então, e lembrando que aqui só o verbo que está. A gente faz essa diferenciação de presente e futuro só no verbo, mas as duas frases indicam uma situação de futuro. Então, é se eu acordar. Então, é uma situação, uma hipótese, que uma coisa que você faria no futuro. Se eu acordar. Mas o verbo, vocês concordam, acordar está no infinitivo, então é presente. Trabalharei mais, isso é a consequência de eu acordar mais cedo. Então, se eu acordar mais cedo, uma hipótese no futuro, eu vou trabalhar mais, eu trabalharei mais, uma hipótese que tem que estar também no futuro. Então, olha aqui. If I wake up early, I will work more. Se eu acordar mais cedo, presente, a consequência, eu vou trabalhar mais. Por isso que colocou o will. I will work. Eu vou trabalhar mais, more. Veja, diferentemente do português, a primeira frase é no presente, somente a segunda ganha o will, que indica o futuro. Esse negócio aqui de primeira e segunda, não quero que vocês se apeguem muito a isso, porque tem algumas frases que elas invertem a ordem. Então, o que a gente tem que saber é que a frase principal, que a gente chama de main clause, que a gente vai ver depois, ela vai estar sempre no futuro, e a frase condicional, que é o que tem o if, o se, é o que fica no presente. Então, o jeito fácil de decorar isso, a frase que tem o se é sempre no presente. Aí a gente tem que só te aprender a diferenciar se é um condicional 0 ou se é um condicional 1, first ou zero conditional. Se for o conditional zero, né, os dois verbos vão estar no presente, tanto a do if quanto a consequência. Agora, se ela for conditional 1, o first conditional, a frase do if vai estar no presente e a consequência vai estar no futuro, certo? Esse negócio de primeiro e segundo não é bom, porque às vezes tem algumas frases, alguns textos que invertem a ordem da frase do if, né? Porque, por exemplo, pegando esse próprio exemplo aqui para justificar para vocês, está falando aqui, ó. I will work, trocando a ordem. I will work more, eu vou trabalhar mais, se if I wake up early. Viu que tem exatamente o mesmo sentido, só trocou o lugar das frases e manteve o mesmo sentido. Entendeu? Por isso que eu não quero que vocês falem assim, a primeira é presente, a segunda é futuro. Não, você tem que saber. Aqui tem o presente, aqui tem o if, a oração condicional, tá? E quando que é usado, então, o first conditional e por que não é um zero conditional, vamos dizer assim? O first conditional, ele é usado para falar sobre uma possibilidade real no futuro. Então, é aquela coisa que não é sempre verdade, igual o zero conditional, mas ela é uma coisa que tem muita possibilidade de acontecer se for feita no futuro. Como, por exemplo, aqui o jeito que ele colocou. Se eu acordar mais cedo, eu vou trabalhar mais, por isso futuro. E tem também o second conditional, só que ele não é a aula de hoje. A aula de hoje é só zero e first conditional. A teoria é essa, parece até meio boba, mas fazendo com os exercícios dá para ver que dá para ficar bem complicadinho. E aí eu vou tentar achar alguns exercícios de vocabulário para vocês que tenha também os condicionais. Não é muito difícil achar condicionais nas frases, porque ele é um uso muito comum da língua inglesa. E, inclusive, o que o Gabriel tinha falado para vocês, que eu tento repetir sempre nas aulas,
é isso, né? De você sempre tentar entrar em contato com a língua vendo filme, ou até lendo um livro, eu não sei. Filme é o jeito mais fácil, legendado, né? Que você vai vendo os usos da frase, você vai se familiarizando e isso vai te ajudar muito no Enem, porque o Enem, felizmente, não cobra essas picuinhas de gramática. Ele cobra interpretação de texto, mas para a gente interpretar o texto, a gente tem que entender mais ou menos o que ele está dizendo, né? Então, aqui o último slide. Então, vamos lá. Além do if, que é oração, o conector condicional, né, que representa o se, tem alguns outros conectores que a gente também usa para indicar dúvida, né, para indicar essa situação que é condicional, que pode ser o when, que é quando, unless, que é a menos que, para falar sobre a possibilidade de alguma coisa acontecer no futuro. Não precisa ser o se exatamente, porque apesar do se ser o principal conector que a gente já pensa assim, nossa, condicional, tem outras palavras, outros advérbios, outros conectores que também podem ser usados para estabelecer essa relação de dúvida, né, de possibilidade. Então vamos aqui, ó. If, usamos para coisas que podem acontecer. If I get home earlier, se eu chegar em casa mais cedo, I will have, isso aqui é a contração, né? I will have time to study. Eu vou ter tempo para estudar. É uma possibilidade. Então, vamos olhar aqui, ó. A primeira oração não tem o if, quer dizer, então ela é que tem que ficar no presente. E a consequência disso é uma consequência possível. Então, ela tem que ficar no futuro. I will have time to study. Certo? Não tem o if nessa. Então, outras palavras que a gente pode usar, né, nas orações, nos conditionals, né, é o when, que é o quando, né, então, ó, usamos para coisas que com certeza vão acontecer. Então, ó, when I get home, quando eu chegar em casa, I will study, eu vou estudar. Aqui é uma diferencinha básica de interpretação, né? Que está falando que a gente usa mais o when quando a gente tem mais certeza daquele resultado. Então, por exemplo, I'm sure, ele colocou aqui, ó, I'm sure I'm going to do this. Ele tem certeza que ele vai fazer isso, porque ele tem certeza que vai chegar mais cedo em casa. Tanto que ele não colocou o if. Não é se eu chegar mais cedo em casa, é quando eu chegar em casa, porque ele tem certeza que ele vai chegar em casa mais cedo. E tem também o unless, que significa a não ser que, né? A gente usa o unless para substituir o if. Só que geralmente é essa condição condicional de não, de negativa. If not. Unless é a mesma coisa que if not. Então, olha aqui o exemplo. I will study, eu vou estudar. Essa é a oração que tem que ficar no futuro, por quê? Porque ela não tem o if, né? E o if, a oração que tem o if, está sempre no presente. Então, vamos lá. I will study, eu vou estudar. Unless, a não ser que I get home late. A não ser que eu chegue em casa tarde. Então, lembra que esse unless aí seria o equivaleria ao if, só que não é só o se, é o a não ser que, então é o if not. Então, eu vou estudar a não ser que eu chegue em casa tarde. Então, futuro e presente. Presente porque essa é a oração que denota uma condição, que mostra que tem uma condição, que ele só vai poder estudar se chegar em casa, se ele chegar em casa cedo ou se ele não chegar em casa tarde, que é a mesma coisa, né? O unless tem essa ideia do se negativo, né? Então, olha aqui. I plan to study. Eu planejo estudar, eu vou estudar, a não ser, except, se eu chegar em casa muito tarde. É essa a teoria, gente. Acabou aqui. Vamos, então, para os exercícios que eu vou deixar o link para vocês depois. Aqui, ó. Peguei alguns aqui. Deixa eu ir. Peraí. Aqui, ó. Então, ó. Ô, professora, esses exercícios faz no caderno e manda no WhatsApp? Não, eu vou deixar eles no Drive para vocês e eles têm o gabarito já na própria página. Eu vou deixar o link no Drive e aí vocês apertam o link e já vai direto para essa página aqui. Isso aí é para vocês treinarem, vocês não precisam mandar para mim, não. A não ser que alguém tenha dúvida, aí pode mandar para mim, tá? Ok, obrigada. Nada. Deixa eu só fazer a gente junto aqui.
Aqui. Esse aqui é mais do zero conditional, que é aquele condicional que a gente falou que é sempre verdade, que sempre acontece. Então, por exemplo, se eu derreter o gelo, se eu esquentar o gelo derrete. É um fato, isso sempre acontece. Então, vamos lá. Ó. Exercício 1. Match the corresponding sentences. Então, ele está falando para combinar as frases que são correspondentes, né? Então, ele colocou todas em condicional. Então, vocês podem até perceber que aqui o verbo está no presente, né? If you go, se você ir para a França, qual desses aqui que mais combina? O 2. Visite Paris, né? Ele está sugerindo para você visitar Paris se você for na França. Zero condition. 2. Se você esquentar água, o que mais combina aqui é o número 4, que vai falar que ela evapora. Isso é um fato. Se você ficar esquentando a água lá indefinidamente, tem um tempo, chega uma hora que ela evapora, né? Então, letra C. If you love her, se você a ama, se você ama ela, talk to her, converse com ela. Vocês podem ver que as duas frases, tanto a primeira quanto a segunda, os dois verbos estão no presente. Por isso que aqui é um zero conditional. E por último, letra D aqui, se você esquentar o gelo, o gabarito letra 3, ele volta a ser água. It turns to water again. Tá? Bem facinho essa questão 1 aqui. Vamos para 2 aqui, ó. Ele pede para completar, né? Na mesma ideia de zero conditional. Então, a gente tem que pensar, é zero conditional, é um fato que sempre acontece. Então, se o verbo está no presente, o outro também vai ter que estar. When you hit water, lembra que a gente estudou que as condicionais não precisam só ser o if, pode ser o when, que é o quando, né? Que é quando você tem mais certeza, inclusive, que aquele fato vai acontecer. Quando você esquenta a água, o que acontece com aquela água? Ela evapora, ela ferve. E ferver em inglês é boil. Eu vou deixar esse termo na listinha de vocabulário para vocês depois. Boil é a mesma coisa que ferver, quando a água está fervendo. Então, when you heat water, it boils. Esse é o gabarito, boils the water. Por quê? Porque as duas têm que estar no presente, porque são fatos que sempre acontecem, são sempre verdade. Geralmente, fenômenos da natureza é muito usado esse condicional. Esse aqui é o condicional, né? O when you hit water. E aí a outra, a consequência tem que estar no presente também. Então, O professor, eu e o Leonardo, nós somos novatos, e a gente não sabe. Essa matéria é que já está em andamento, porque nós dois está meio perdido. Ah, sim. Essa matéria já é que está em andamento. Eu posso encaminhar para vocês. Eu vou mandar para vocês lá no grupinho o link do Drive, que tem as aulas antigas. E até o dia de hoje eu estava fazendo as aulas todas gravadas. Então, eles vão te mandar o link de onde estão as aulas, para vocês assistirem as aulas gravadas e também ter o material para acompanhar, as listas de exercício, tá tudo nesse Drive, tá? Aí, eu não sei se o pessoal vai mudar o cronograma para vocês que entraram agora. Tipo assim, se vai ter aulas de novo das matérias que já foram. Eu posso ver para depois para vocês. Mas hoje a gente já está pegando aula que já foi. A gente já viu a maioria dos tempos verbais, tá? Tá bom. Obrigada. Imagina. E aí eu vou ver isso para você. A gente precisa ter um grupo de inglês. Eu vou falar pro Gabriel. Eu nem sei se tem, na verdade, se ele esqueceu de me pôr. A gente conversa. Deixa eu voltar aqui pro coisa. Se vocês estiverem muito perdidos, me manda mensagem que a gente vê o que a gente faz, a gente pode ver que nível que vocês estão, que vocês podem pegar umas aulinhas extras, tá? Quem tiver aí com dificuldade. Não tem problema nenhum ter dificuldade, gente. Então é essa, né? When you heat water, it boils. A água ferve, isso é um fato, sempre. Questão 3 aqui, ó. Complete. If you press that button, então se você apertar esse botão, press, apertar, button, botão do controle remoto. Essa primeira oração tem o if, então a gente já pensa, ela é o condicional, ela que tem o if, então o verbo dela está no presente, if you press, se você aperta. Só que o bom do zero conditional é o quê? Que os dois verbos estão no presente, então não tem muita dificuldade, é só a gente conjugar de acordo com a pessoa. Então, ó,
Se você aperta o botão, a TV faz o quê? Liga. Então, the TV é uma phrasal verb para ligar. Significa que se você apertar o botão, que são regulares para conjugar um verbo, coloca o Szinho no final da terceira pessoa, né? Número 2 aqui. I think, eu acho, it's more difficult, é mais difícil to sleep if. Aí ele quer que você complete a frase dessa maneira. Do not be, ou seja, você não está cansado. Então, é mais difícil para dormir se você não está cansado. O sentido dessa frase nenhuma, né? Mas vamos lá. I think it's more difficult to sleep if você, are not tired, cansado. Tudo no presente, porque é zero condicional, né? E que é o que ele está pedindo no exercício. Número 3. My mother gets nervous. Minha mãe fica nervosa if I do not, eu não trabalho, work hard. I do not work hard. Deixa eu ver se dá para escrever aqui. Esse aqui não dá para escrever. Mas a gente vai ver essa resposta aqui no final. Vou pegar aqui, vamos ver se vai direto. I don't work hard. Isso aqui é a forma... como fala? Juntada, né? Do coisa. Comes, you aren't, I don't work. Vamos lá na questão 4. Ó. Her father gets annoyed. O pai dela, her father, pai dela, fica incomodado, annoyed. Já apareceu, acho que alguma lista nossa de vocabulário esse termo, annoy. Annoy é incomodar. Então, annoyed é incomodado. If, aqui é a frase condicional, que também vai estar no presente. O que ele quer que fala? O pai dela fica incomodado se ela está atrasada. Então, if she is late. Vamos ver aqui. Aí ele só juntou aqui, ó, colocou a crase, né? Mas aqui significa she is late. Então, ó, todas as sentenças estão no presente. Logo, devemos ficar atentos ao modo como a forma verbal apresenta-se nesse tempo. Aqui, ó, que eu estava tentando explicar. Por que não é come só? É porque é terceira pessoa, então tem que ficar comes, terceira pessoa afirmativa. Aren't, negativa no plural. Are not. You are not. Don't, negativa na primeira pessoa. Is, afirmativa na terceira pessoa. Vamos aqui para 4 e última. Complete the sentence using the verbs given. Complete as frases com os verbos que estão dados, né? Então, vamos lá. If ice gets hot, se o gelo fica quente, pega calor, absorve calor. Lembrando, tem o if, então essa é a frase condicional. Mas a facilidade do zero conditional é que tudo está no presente. Então, se o gelo fica quente, a consequência também vai ter que estar no presente, no verbo no presente. O que ele quer que fala? It melt. Melt eu acho que não apareceu para vocês. Melt é derreter. É um verbo que significa derreter. Então, ele derrete. Mas ele quem? O gelo. E o gelo equivale a que pessoa? Terceira, do singular. Se equivale à terceira pessoa do singular, tem que colocar o Szinho, porque melt, que é derreter, é um verbo regular. Então, it, o gelo, it melts, ele derrete. Olha lá, ó. Vamos ver aqui. Ó, melts, tá? Essa questão exige atenção em relação ao tempo verbal. Na letra A, if ice gets hot, it melts. O verbo gets indica que a frase está no presente. Logo, o próximo verbo deve permanecer no presente, porque a gente está falando de zero condicional. Zero conditional, né? Vamos voltar lá para a questão. Letra B. She, aí ele quer que conjuga o verbo aceitar, né? Accept. To do it, unless the payment is too low. Então, o que ele está falando? Ela vai aceitar fazer isto, esse trabalho, ou seja lá o que for, a não ser é o indicativo do condicional, unless, né? Que equivale a if not. Unless the payment is too low. De unless para frente é a frase condicional. Então, ó, unless the payment is too low. Então, ela vai aceitar o trabalho a não ser que o pagamento seja baixo.
Se o pagamento for baixo, ela não aceita. Se o pagamento não for baixo, né, for alto, ela aceita. Então, unless the payment is too low é a frase condicional. Tá no presente. E a outra tem que ficar no presente também, porque é zero conditional. Então, she accepts. She é terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular, a gente coloca o Szinho no final. Então, she accepts, né? Para conjugar o verbo. Aceita fazer isso, a não ser que o pagamento seja mais baixo. Olha lá, ó. Não, perdão, gente. Não, mas isso aqui tá errado, essa questão, porque ele era todo de zero conditional. Não podia ser will accept aqui, não. Isso aqui tá errado, viu, gente? É accepts mesmo. Aqui, ó. O ruim de pegar trem na internet é esse, né? Que a gente não tem confiança na questão. Tá. Letra C. If you prefer, se você preferir, pegue um táxi. Take a cab. Take tem essa noção, né? De pegar. Então, if you prefer, take a cab. You take a cab. Então, chame um táxi, pegue um táxi. Então, aqui, ó. Take a cab. Eu não vou. Essa que tem o futuro, gente, não, ela é segundo condicional já. Então nem era para estar aqui. Mas eu vou deixar porque de todo jeito essa página é boa para vocês treinar. Aí vocês olham os exercícios. Se tiver dúvida, me manda depois, ó. É só para mostrar para vocês. Eu separei mais esse aqui. Ó. É a mesma página, da mesma ideia. E aí vocês anotam, tenta fazer sem olhar o gabarito e depois ver. Tá vendo? Igualzinho. E essa aqui que é de completar. Essa aqui é bem legal e eu quero até... Vamos dar só a teoria aqui, eu vou deixar para vocês fazerem depois do demanda. Tá vendo que é muitos, que é para você completar. E aí no fim, quando você terminar, aí você clica aqui em Done e ele vai ver quais que você acertou e quais que você errou. É bom para você ver onde que você errou, onde que você acertou. Como Aqui, ó, first conditional, vamos lá. Só revisando a teoria. A gente usa o primeiro condicional para expressar algo que provavelmente vai acontecer no futuro. Estou traduzindo aqui. Então, ó, exemplo que ele dá. Se o Paul conseguir o trabalho, então, if Paul gets the job, frase condicional tem o if, está no presente, gets. Qual que é a consequência disso? Tem que estar no futuro, porque é primeiro condicional. Lembra? Zero conditional, presente, presente. First conditional, a frase condicional que tem o if no presente, a frase da consequência no futuro. Então, ó, if Paul gets the job, se ele conseguir o trabalho, he will move to London. Ele vai se mudar para Londres, mas ele só vai se mudar para Londres quando? Se ele conseguir o trabalho. Tá vendo a relação de condição? E aqui que é aquele trem que eu tava falando para vocês de if clause e main clause. O que é isso? O que é clause em inglês? Clause é oração. Vocês não precisam decorar isso, é só para explicar, talvez para ficar mais claro para algumas pessoas. Então, é o que eu tava falando. A frase if clause, pode trocar por frase, oração, sentença, o que vocês preferirem. A frase que tem o if, sempre no presente, no first conditional. E no zero também, né? E a main clause, que é a consequência, que é a frase principal que eles dizem, vai ficar no futuro simples. E como que é o futuro simples? É uma frase que tem o will. Will e o verbo no infinitivo, que indica futuro, né? Tem essas outras opções aqui de verbos modais, né? Que é o can, o may, o must, o should, mas eles não importam pra gente agora, tá? E também pode ser as que estão no imperativo, mas, de novo, não importa pra gente agora. Não costuma cair muito. E o zero conditional, voltando àquilo que olha lá, ó, leis naturais ou verdades gerais, que sempre acontece. A if clause, que é a frase com o if. Presente, frase principal. Presente também. E é isso, aí a gente tem que ir completando aqui os exercícios. Ó, por exemplo, aqui, ó. Se eu ver ele, if I see him, I will give. Tá vendo? É isso que você tem que ir completando. Então, eu vou dar uma carona a ele. Lift, em inglês, é a mesma coisa que carona, tá? E é isso, aí vocês vão completando tudo aqui, quando vocês estiverem treinando em casa, clique em Done, ele vai mostrar o que você errou e o que você acertou. Muito legal esses exercícios aqui, eu fazia muito quando eu estava estudando inglês, eles ajudam muito a fixar a matéria. E aí, como, querendo ou não, essa não é a parte mais importante, o que importa é aplicar isso
nas questões do Enem, que é a interpretação de texto, aí eu vou deixar mais uns no Drive para vocês também, tá? Então, a aula de hoje é isso, viu, gente? Alguém tem alguma dúvida? A minha única dúvida é se a gente vai ter acesso às outras aulas, né? Igual como eu disse mais cedo, eu e o Leonardo tá meio perdido, porque ele deve ter Uhum, entrado hoje também. uhum. E se a gente tiver qualquer dúvida, se vai ter esse grupo para a gente poder estar tirando as dúvidas. Então, esse grupo, eu nem sei se tem o de inglês, não sei por quê, vamos fazer assim. Mas é o que eu sempre falo também nas aulas de inglês, que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar. Tem meu zap aí nos grupos, tá? Então, qualquer hora, qualquer dia, pode mandar mensagem que eu arrumo um tempinho para responder. Sobre o material, vocês vão ter acesso sim, ele já é disponível para vocês, porque vocês são alunos do CEPOP, né, do Cursinho Popular. Aí, eu só vou explicar para vocês que tem alguns professores que fazem live, igual agora que a gente está fazendo, e tem alguns que fazem aula gravada. Hoje é a minha primeira live. As aulas todas minhas antes eram gravadas e disponibilizadas no YouTube, no canal do CEPOP. Aí eu vou falar para a Dani, que é uma das coordenadoras, falar com vocês dois, Leonardo e Catiúcia, né? Para Sim, pra, uhum, pra ela mandar o link do canal no YouTube, que lá tem todas as aulas dos professores. Tem, inclusive, essa aula vai estar lá depois, a de hoje, que eles soltam lá para quem quiser rever a aula e tal. E os materiais estão no Drive. O Drive tem material de todas as matérias de todos os professores que estão dando aula atualmente, entendeu? Então vocês não vão ficar prejudicados nisso. Eu acho que a gente só não vai poder, por exemplo, ter outra aula de novo do que já foi dado. Mas a aula que já foi dada está lá disponível, vocês podem acessar ela a qualquer hora, entendeu? sim, obrigada. Imagina, gente. Então é isso. Estou aberta a críticas, sugestões, qualquer coisa vocês podem falar, viu? E não assusta se quem tiver dificuldade em inglês, é assim mesmo. A gente sempre fala para ter esse costume, no mínimo, de ver filme quando você for descansar. Tenta ver o filme em inglês legendado, porque aí você vai tendo mais contato com a língua, né? E aí vai ficando mais fácil, porque o difícil mesmo no inglês é isso que a gente está vendo aqui, porque no Enem é muito mais fácil. A interpretação de texto são coisas que fazem mais sentido. A gente vai ter mais aula disso, de como ler um texto, interpretar um texto, tá? E é isso, tá bom? Então, deixa Tá eu bom, terminar obrigada. aqui. Imagina, interromper a gravação.